muchachas. Sejam muito bem-vindos. Com certeza, estreando hoje, vai fazer um rebuliço na cabeça de muitos aí, hein? Falando de assuntos infaláveis. Então, nós estamos estreando aqui hoje o Páginas Cast. Uma salva de palmas para o Páginas Cast. Muito bem. Talvez você esteja aí um tanto quanto perdidão, não sabendo do que se trata, não sabendo da onde veio isso. E eu quero já introduzir, meu nome é Rodrigo Félix, depois provavelmente vai estar aí embaixo um layerzinho com o meu link de Instagram, você pode me seguir lá e vai conhecer uma galera muito maluca que faz um trabalho missionário, social, ou seja, um trabalho poderosíssimo aqui na cidade de Campinas, São Paulo. Se você, de repente, não sabe, Campinas tem o maior centro de prostituição a céu aberto da América Latina ou do mundo? Da América Latina. Da América Latina, tá vendo? Esse comunicador aqui que não estudou a pauta. Nós vamos conversar sobre isso. E nessa noite eu estou muito feliz de poder trocar essa ideia e receber aqui com a gente um grupo de voluntários do projeto Páginas Novas. Está aqui a presidenta ou presidente, coordenadora, super saiyajin, lá do projeto Páginas Novas, pastora Solange Boaventura. Muito boa noite, pastora Solange. Boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Que legal. Tem aqui também a Camille, que é voluntária lá no projeto. Diga boa noite para as pessoas, Camille. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camille. Muito bem, essa foi uma excelente apresentação, Camille. Junto com essa galera, temos aqui também no backstage da coisa, vários voluntários. A gente vai estar um tempo conversando sobre o que é o Páginas Novas, o que é esse projeto que está dentro desse maior centro de prostituição a céu aberto da América Latina. Pasmem, um lugar que prega o evangelho, um lugar que leva justiça social dentro do maior centro de prostituição da América Latina. Então, esse papo vai render, eu espero que você fique aí. Antes disso, você vai lá, se inscreve no canal do Páginas Novas. Conteúdos como esse vão estar sendo disponibilizados com mais continuidade, falando do dia a dia da casa. Tem um mini documentário que nós vamos falar daqui a pouco, que vale a pena você ver, para saber um pouco da realidade ali de dentro. Tem um super testemunho, muito emocionante. Eu consegui, com a graça de Deus, participar, ajudando a construir isso. Sou muito feliz. Então, vamos bater papo, ok? Não se esqueça de ativar as notificações e seguir e curtir esta página do YouTube do Páginas Novas, ok? Vamos aqui apresentar um pouquinho. Se eu esquecer de alguma coisa, pastora Sol, a senhora pode implementar, mas pastora Sol é pastora, é pedagoga, assistente social e psicanalista. Ó, essa daí ela estava estudando ainda? Sim, ano que vem já me formo, ano que vem. Olha só. E uma mulher maravilha, né? Os que gostam da Marvel, porque para fazer tudo isso e cuidar de uma casa, para dar assistência para mulheres, né, em situação de prostituição ali, tem que ser master para fazer isso. Pastora, queria que a senhora falasse um pouquinho de como a senhora foi parar nesse lugar, para a gente começar a conversar e daqui a pouco também saber como é que surgiu essa casa. Tem muita coisa para a gente perguntar. Mas eu queria, em primeiro lugar, saber como é que a senhora foi parar, né? Todo mundo gosta de fazer trabalho voluntário e tudo, mas como é que a senhora caiu em um lugar assim que para muitos é um pouco diferente, digamos assim, né? Conta um pouquinho para a gente. Ok, na verdade, assim, alguns anos atrás, eu conheci o bairro ali do Jardim Itatinga, através de uma amiga minha, e fizemos ali um trabalho de evangelismo por um tempo. Passou-se alguns anos, né, o senhor me levando para dentro do nosso país, do Brasil, com viagens missionárias fora do Brasil, até que, durante todos esses anos, o Senhor sempre me incomodando a respeito do Jardim Itatinga
e me trazendo palavras, visões, revelações, enfim, eu sabia que Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito comigo ali naquele bairro. Até que não começou conosco, né? Foi um casal de missionários, e no tempo do Senhor, em setembro de 2019, esse trabalho veio parar nas minhas mãos, e assim, no tempo do Senhor, e nós estamos ali, num desafio muito grande, mas fazendo com muita eficácia, não somente eu, mas toda uma galera, uma equipe juntamente conosco que tem estado ali. Que legal, que legal. E como é que foi? A senhora sabe como começou esse projeto lá, a casa propriamente? De quem foi essa ideia? Quem de repente, porque assim, né? Isso é absolutamente contra a cultura religiosa, né? No sentido de que a gente que é um pouco mais velho ouvia antigamente dizer assim, ó, vai fazer qualquer trabalho lá, precisa orar 7 anos, se jejuar mais 5 para depois fazer, Verdade. quando na verdade a chamada de Jesus para a gente é simplesmente ide, Ide. né? E como é que foi esse começo lá na casa? A senhora tem relatos? Eu sei que tem um momento em que a senhora passou a ser responsável, mas tem algumas histórias de como começou isso aí? Sim, na verdade, quando começou foi ao relento, né? Assim, a céu aberto, não tinha uma casa, não tinha um local físico, até que Deus proporcionou. Olha que interessante, né? Esse casal que estava lá nos procurou. Olha, a gente precisa de uma casa, precisa de um local. E eu tinha um contato com essa amiga minha, então eu fui ali a ponte para que essa casa fosse aberta, aonde começou então num local físico. E assim, na realidade, se nós voltarmos na história, né, ali do bairro do Jardim Itatinga, como nasceu, como foi que aconteceu? Algumas mulheres estavam se prostituindo no centro de Campinas. Então, as autoridades da cidade pegaram essas mulheres e levaram para o bairro chamado Taquaral. E com o passar do tempo, foi se expandindo, crescendo o trabalho, até que os moradores do bairro começaram a se incomodar. Então, pasmem, as autoridades da cidade de Campinas pegaram essas mulheres e levaram, na época, para uma fazenda chamada Pedra Branca. Olha que profético. E ali, então, começou o bairro Jardim Itatinga, que foi construído, projetado para esse fim, da prostituição pelas autoridades da cidade. Meu Deus, né? Então é praticamente assim um bairro que ele já nasceu com o propósito da exclusão social, né? Exatamente. Que coisa terrível. Isso foi nos anos. Mais ou menos nos anos 60, anos 70, que elas migraram para o bairro Jardim Itatinga. Na época era uma fazenda de café e hoje não, né? Hoje a gente vê que o bairro ele está bem situado em plena Avenida Santos Dumont, tem a conexão ali com o aeroporto, Viracopos, né? Então está num local bem estratégico. Entendi. Olha só. E é interessante a gente pensar, né, que, por exemplo, a nossa cidade ela é muito conhecida por questões nesse sentido, né? Homossexualidade, homofetividade, ter esse lugar, que é o maior da América Latina. A senhora acha que faz jus a todo esse movimento, essa fama da nossa cidade de Campinas, por exemplo, quanto à questão. Eu não sei se a gente pode dizer que é a questão da sexualidade, mas talvez do me fugiu a palavra, mas da perversão à sexualidade, né? Infelizmente, sim, porque segundo o censo ali do posto de saúde do bairro, entre homens e mulheres são mais de 2.000 pessoas. E é assim, não tem. É um local que realmente foi construído, projetado para isso, onde tem as boates, não tem casas familiares, de família tradicional, como pai, mãe e filhos. Então, essa é uma triste realidade. Entendi. É importante, eu acho, a gente salientar também que se não houvesse, a gente fala sobre prostituição, né? Eu usei agora a palavra perversidade, não é no sentido
no sentido pejorativo, né? A gente sabe dos impactos, os impactos sociais e os impactos biológicos, né? Do que isso traz para as nossas vidas, e não é à toa que vocês estão lá justamente cuidando dessas meninas, né? Acolhendo, né? Porque não são só aspectos físicos, obviamente, tem muitas questões emocionais. Sim. Eu acredito, pela experiência que tenho também lidando um pouco com esse assunto, que ninguém nasce sonhando ter uma vida nesse meio, né? Ninguém nasce pensando e sonhando com prostituição. Elas acabam ali, e é importante ter alguém e um lugar onde elas possam ser ouvidas e acolhidas, né? Esse é um dos propósitos ali da casa. Sim, exatamente, pastor Rodrigo. Você falou uma palavra assim chave, né? A questão do acolhimento. Porque quando nós começamos a ouvir a história dessas meninas e meninos, a gente vê que são pessoas que passaram por traumas, por abusos. E quando eu falo de traumas, é todo tipo de traumas, todo tipo de abusos, né? Porque não tem só a questão do abuso físico, né? Da invasão, mas tem o abuso psicológico. Então, nós ouvimos histórias assim, que realmente meninas e meninos foram feridas nas suas emoções. E nós estamos ali realmente com acolhimento, porque não existe um julgamento da nossa parte, não existe um apontar de dedo. Nós estamos ali como noivos de Cristo, servos de Jesus Cristo, mas fazendo ou procurando fazer da forma que Jesus Cristo fazia, que é usando de amor e misericórdia, sem acusação, sem aquela questão, né, do evangeliquez e aquela coisa toda que a gente conhece, que infelizmente a igreja evangélica, né, em geral, criou-se, né, uma cultura que afasta as pessoas, e nós estamos ali realmente trazendo o reino de Deus para aquelas pessoas, e com muito acolhimento, com muito respeito, e estamos ali para ouvi-las, para abraçá-los e saber que realmente existe amor na zona. É isso aí, é isso aí. É muito interessante esse assunto que a senhora falou, porque esses dias eu estava ouvindo um pastor, não sei se vocês conhecem, Paulo Borges, Sal da Terra, falando que a ideia que a gente tem, às vezes, do evangelismo da pessoa marginalizada, e eu digo marginalizada por estar à margem da sociedade, né? Então, no caso, é nesse sentido. A gente tem aquela ideia e a gente se incomoda sempre com o que é visual. Então, por isso que a igreja, de modo geral, acaba tendo mais implicância com o homossexual, com toda a debilidade que traz consigo um aspecto visual aparente. Então, me parece que o evangelizar, entre aspas, nesse sentido, ele prevê muito mais a transformação naquilo que eu posso ver, do que na transformação efetiva de um coração que pensava uma coisa e agora veio a metanoia de Cristo, né, a transformação, a mudança radical de mente, que agora faz ela pensar de outra forma. Então, a gente se esquece de que elas já são nossas irmãs, né, como diz o pastor Paulo Borges. E a diferença é que nós precisamos contar para elas a respeito do Pai que nós temos. E não vê-las como irmãs só depois de que elas mudem a sua conduta, porque me parece que que nós não temos interesse nessa comunhão enquanto ela está como está. E anunciar o evangelho é justamente trazer a informação para os demais filhos que existe um pai que tem para nós uma herança, que tem para nós uma nova vida e que nos quer por perto. Né, mais ou menos por aí. Vocês lidam muito com esse tipo de evangelho que prevê, às vezes, a transformação visual e não a do coração? Ufa! E muito, meu Deus do céu. Infelizmente, né, a gente pega pessoas evangélicas, né, que falam assim: mas eu não estou preparada para ir no Jardim Tatinga, tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que ter um chamado específico. Mas, na realidade, eu entendo que o diferente, né, incomoda, traz medo, traz insegurança.
vai fazer com que a pessoa saia do lugar comum, né, dentro de 4 paredes, de evangelizar tudo certinho, aquela família, aquela instituição, aquele hospital, né, Entendi. coisas que para a igreja. Entendi. E é engraçado que, por exemplo, hoje se fala tanto de identidade em Cristo, mas quando você chama alguém para um rolê desse, parece que essa identidade se dissolve, né? E a pessoa, eu não posso ir, eu preciso me preparar, porque, ué, você não sabe quem você é em Cristo. É Exato. como se os lugares por onde eu ando vão ter a capacidade de me transformar quase que instantaneamente. Igual aquele episódio do Pateta, quando entrava dentro do carrinho, sabe? Que ia transformando e virava um monstrão. As pessoas elas têm umas paranoias e eu acho que entre entender o que Jesus fez e nos dedicar àquilo que nós precisamos fazer a partir de agora, existe esse ato aí de onde as pessoas ficam, eu preciso me preparar, ou eu preciso fazer algo, como se o ID tivesse um EAD ali no meio. ID, portanto, faça via EAD o curso para poder ir. E Jesus nunca falou a respeito disso, né? Não, exatamente. Infelizmente, a gente sabe que tudo isso é o que a religião trouxe para dentro da igreja, né? Existe essa religiosidade, existe essa cultura, né, que realmente tem que ter todo esse preparo, mas o ID é para todos, né? E assim, Deus capacita, né? Existem situações que quando a gente sai, a gente nem sabe o que vai acontecer na rua. É lógico que a gente sai ali na direção de Deus, mas quando você aborda um moço, uma moça ou um trans, né, a gente, inclusive, não usamos essa palavra, a prostituta, né, nós a chamamos carinhosamente de meninas ou garotas. Então, tudo isto é que tem feito a diferença naquele lugar. Né, porque o Senhor vem quebrando essa religiosidade, vem transformando a nossa mente até na questão de abordar essas pessoas. Porque como é que você vai com um folheto na mão e entregar um folheto sem olhar para o interior daquela garota, daquele garoto? Muito frio, né? Muito automático. Né? Então, a gente sempre ora, Senhor, nós temos essa visão assim, Jesus, nós somos os teus olhos, nós somos os teus pés e nós somos as tuas mãos. Senhor, que nós enxergamos o interior de cada uma. E realmente nós temos vivido ali experiências fantásticas, porque é como você falou, nós não olhamos para o exterior. Porque se você olhar para o exterior, meu Deus, como é que eu vou chegar, né, para essa garota ou para esse garoto? É algo que parece que é inviável, parece que tem uma barreira, mas só parece. Porque quando você chega com uma estratégia de Cristo, a palavra sai assim da tua boca e vem de encontro o que aquela pessoa realmente está precisando ouvir naquele momento. Porque ali existe um ser, existe ali uns sentimentos e na maioria das vezes são homens e mulheres conhecedores da palavra. Pastor Rodrigo, nós temos conversado com meninos e meninas e a maioria são feridos da igreja, que a igreja feriu. Então, nós estamos ali para sarar aquela terra. Amém. Ser luz, né? Ser luz. Luz não avisa, eu Exato. vou acender, né? Ela só brilha. Exato. Que legal. Poxa, e a gente sabe, queria que a senhora falasse um pouco disso, a gente sabe que ali existem muitas coisas que permeiam, né, esse meio da prostituição, como drogas, violência, próprias organizações criminosas. Como é que é isso? Às vezes a pessoa ela olha para a prostituição e ela não consegue enxergar esse combo de tudo que acontece ali. Como é que é lidar com essas coisas todas? Antes da gente entrar aqui no fato da casa e do que ela faz, como é que tá nesse sistema com todos esses outros elementos de risco ali por fora? Olha, eu vejo assim que é pura graça de Deus. Não tem outra palavra para tentar transmitir ou expressar. É pura graça, porque não é só a questão da prostituição. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá no Itatinga, eu vou evangelizar no Itatinga. Só que o que as pessoas não atentam sobre a questão do discernimento, porque a igreja de Cristo,
não atenta muito para a questão do espiritual, que existe um mundo paralelo, que é o mundo espiritual, que é vivo como o mundo físico. Então a pessoa vai ali e fala, vou evangelizar, daqui a pouco, sabe assim, fala, eu fui lá e ou caí, ou aconteceu alguma situação porque eu não estava preparado. Não, é porque ali nós estamos lidando com principados e potestades. Não é só a questão da prostituição, a maioria das casas ali, elas fazem oferendas a outros deuses, invocam outros deuses para que venham mais clientes, para se ganhe mais dinheiro, porque ali, infelizmente, né, Mamon reina naquele lugar. E nós sabemos que espiritualmente existe um principado que rege aquele lugar. Então, quer dizer, nós temos que estar, claro, sempre em oração, sempre em jejum, buscando a Deus. Então, existe essa questão espiritual, existe também a questão das drogas naquele lugar, né, que, como eu volto a repetir, não é só a questão da prostituição. Então, é um enfrentamento assim, que você tem que ter assim um discernimento de Deus para que espiritualmente você seja coberto, mas trabalhando com muita ousadia no espírito, porque se nós olharmos para nós, falar, nossa, realmente, como a gente já ouviu, né, esse lugar é densas trevas. Não, não é densas trevas, nós estamos ali, nós somos a luz, e quando a luz chega, as trevas têm que se render à luz, porque Deus é maior que todas as coisas. Então, nós estamos ali realmente não desafiando o principado, potestade, ou estamos ali porque vamos ganhar o Itatinga para Jesus. Não temos essa pretensão, mas nós estamos ali para fazer a diferença. E elas saberem, e eles saberem que Jesus está ali, conforme nós já ouvimos da boca de meninas e meninos. Nossa, mas Jesus está aqui na zona? É muito legal isso. Eu falo, a gente Melhor ainda é fala. responder sim. Sim, Jesus está aqui na zona. Ele veio aqui por tua causa. E aí assim a gente começa a transmitir o amor de Deus, a falar de Jesus de uma forma bem natural, bem tranquila, com muito respeito, a ponto de eu não posso abrindo muito, né? Mas a ponto de cafetãos e pessoas que dessa vertente aí da drogadição vir e nos procurar e pedir oração e querer que a gente vá dentro das boates para orar pelas meninas, até para orar por eles. Então, realmente, nós temos visto que aonde Jesus está, o mal não prevalece. Amém, amém. É muito legal, né? A gente vê, eu acompanho e vejo alguns testemunhos, né? Eu tive o privilégio de estar em um deles lá, e é maravilhoso ver como Deus opera ali naquele lugar, né? Ao contrário do que as pessoas pensam. A gente falou há pouco, né? Sobre o ID, sobre a simplicidade do ID. Uma coisa que a gente precisa salientar é que, assim, talvez seja um lugar para que o verdadeiro cristão esteja, né? Porque, de repente, se for esse cara meio crente Nutella, talvez ele não aguente a pressão. No entanto, o que a gente precisa fazer é ir, né? Não tem outra solução a não ser fazer isso. Mas, pois bem, Camila, queria perguntar para você o seguinte. Camille. Camille. Eu falei Camila porque precisávamos corrigir isso, já para ficar. Isso é uma piada interna. Mas me fala um pouco assim do dia a dia lá da casa. Na verdade, do dia a dia em tese. Eu queria saber primeiro quais são os trabalhos realizados pelo Páginas Novas lá dentro do Itatinga. Você pode falar um pouco disso? Calma, isso vai ser cortado? A gente pode cortar? Podemos depois, mas não vai precisar. Não? Você pode ir lembrando aí, não tem problema não. É que a pastora que anotou essas coisas. Ah, é? Não sei, tipo assim, os trabalhos que a gente desenvolve lá, eu vi você anotando os cursos. Eu acho, será que não é interessante falar como eu cheguei lá? Tá bom, ué. Não sei, é porque eu não sei como que eu falaria a questão dos cursos. Entendi. Naturalmente.
Eu sei porque ela falou que tem curso de RH de administração, sobre isso. Confeitaria, violão, inglês. Tá, vamos mudar então. Eu pergunto Sei outra se coisa, a você gente vai corta. conseguir Dá pra entender. cortar? Dá? A gente Tá. acha esse trecho e corta. Tá. Eu queria perguntar para. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar sobre essa questão da casa para a senhora primeiro, e depois eu acho esse trecho. Depois a gente começa Tá. Eu acho que a continuamente professora perguntando para consegue você da esmiuçar experiência melhor. de um voluntário lá. Tá. Pastora Sol, e como é que funciona o que a casa oferece para essas meninas, mediante a todas essas situações que a gente falou? Quais são os trabalhos que são efetivamente realizados lá todos os dias? Essa pergunta é muito legal, porque às vezes as pessoas pensam, né? Perguntam, o que que vocês fazem lá, né? Só evangeliza? Então, Só ora, né? Essa é uma pergunta. Puxa Só. vida. então, como assistente social, né, não poderia deixar de ter um trabalho social ali. Por quê? As garotas que estão ali, quando a gente começa a conversar com elas, a gente vê que muitas não têm nem documento, porque existe uma situação ali que eles acabam, né, confiscando o documento das garotas e tal, né, os cafetões. Então, a gente trabalha nessa questão de levantar toda a documentação das meninas. Temos os cursos técnicos ali, temos confeitaria, inglês, violão, assistente de RH, toda essa parte administrativa. Inclusive, agora, para esse ano, tanto dentro do projeto, mas colocando em prática, nós teremos o Enseja, né, que é uma preparação para que essas garotas começam a ter uma visão mais ampla, porque na cabecinha delas ou deles só existe aquele lugar. É uma situação tão degradante que vai minando a esperança delas, vai minando os sonhos, os desejos de ter uma vida melhor, de ter um propósito maior. Então, a finalidade desses cursos é prepará-las para o mercado de trabalho, delas saberem que elas podem conquistar algo maior, que elas podem sonhar. É que à medida que há o resgate da dignidade, eu imagino que essa deve ser uma das questões. A pessoa falou, tá, eu vou sair daqui, mas eu vou fazer o que da vida, né? Exatamente. Então o projeto está ali também para propor coisas nesse sentido. Exatamente, porque a gente tem que ver essa questão, que tem o lado espiritual, é claro que tem, mas tem o lado social, tem o lado humano que você precisa preparar a pessoa, né? Então, essa questão, né, desse lado social é importantíssimo, porque para gerar uma fé no coração delas, a esperança e um resgate, e delas e eles saberem, né, que eu falo elas, ele, porque existem homens e mulheres Sim, ali, sim. Então deles saberem que existe uma vida além do Itatinga, porque ali elas sofrem tantas situações, até de lavagem cerebral, que acaba achando que não tem mais nada na vida. Nós conversamos com uma garota, e a Stephanie incentivando ela, falando, olha, eu posso te dar um apoio de você fazer um curso, né, conseguir uma bolsa para você. Ela virou e falou assim, mas eu não quero estudar. Garota nova, 18 anos, como assim não quer estudar? Então, na nossa mente, que estamos fora daquele contexto de vida, você fica assim, sem entender. Mas quando você começa... Por isso que a gente consegue entender que não é só um resgate espiritual, ele precisa ser social também, social, né? E como transforma um pensamento nesse sentido, né? Exatamente. Então, você tem que cuidar primeiro do quê? É claro, do espiritual, mas do emocional. Porque estão feridos, cheios de traumas, tantas situações que eu não posso, eu não vou conseguir, eu nasci para essa vida mesmo, são coisas que a gente ouve. Então, você começa todo um trabalho assim de formiguinha mesmo, para um resgate e uma cura do emocional daquelas pessoas que estão ali. Então, a casa Páginas Novas, né, Casa de Oração Páginas Novas, está ali para isso também, para esse impacto, né, na vida delas, para esse resgate delas saberem que nós estamos ali sem cobrar nada, realmente se doando
com amor, amor de Cristo e misericórdia, que era o que Jesus fazia, para que elas saibam que existe sim uma solução para você. Amém. E quais são os cursos que são feitos lá no Páginas? Olha, nós vamos começar agora o curso de inglês. Né? Deu uma Legal. parada por causa de toda essa questão de Pandemia, pandemia, mas estamos retornando agora em 2022 com força total. Então, é curso de confeitaria, violão, inglês, RH, Olha, curso de RH. Que artesanato. legal. Então, estamos ali mesmo para servir. Entendi. Que legal. Elas têm também um apoio psicológico? Sim, apoio psicológico, inclusive deixando bem claro, né, que tudo que é feito ali realmente nada tem uma taxa, nada é maneira cobrado. gratuita. Exatamente, de maneira Que legal. gratuita, com profissionais que agora em 2022 vão começar a atender as pessoas ali, né, garotas e garotos. Então, A gente vê que a violência é muito presente, né, nesse movimento também. A casa tem algum tipo de trabalho para acolher alguém, por exemplo, que chega ali vítima de violência, de uma tentativa de feminicídio, por exemplo, de violência contra a mulher propriamente, ou até algum menino que tenha sofrido algum tipo nesse sentido? A casa tem algum apoio nesse aspecto ou não? nós temos advogados na casa, mas graças a Deus, assim, são poucos casos, vamos colocar Que assim, tem essa dessa necessidade. questão de feminicídio. E tem uma outra questão também. Quando acontece esse tipo de coisa, de violência contra as meninas, elas não procuram assim, as autoridades por causa de toda a Todo o questão movimento ali. exatamente que envolve aquele lugar. Entendi. Acaba sendo resolvido lá por eles mesmo, né? Exatamente. E a Tá nossa vendo como é muito complexo, né? Tem muita coisa ali que a gente não faz ideia, né? Exatamente. E aí, quando acontece isso, como aconteceu, de uma das garotas ser atropelada ali por um cliente, ela não foi para o hospital, nos procurou, por incrível que pareça, então acaba nos procurando. Aí nós damos a questão da assistência espiritual, assistência emocional, e a casa procura ajudar da melhor forma possível. Entendi. Que legal, que legal. E agora eu quero falar com minha amiga Camille, né? Eu não vou falar Olá. Camila, que é a nossa piada interna, mas Camille. Camille e Vitória. Isso, aleluia. Glórias a Deus. Camille, fala pra mim aí, como é ser voluntário na trincheira? Será que nós podemos dizer assim? Como é que é ser voluntário? Porque uma coisa, cara, a gente está aqui, por exemplo, tendo esse podcast em uma igreja local, onde já existe uma dificuldade de voluntariado assim para coisas básicas. Então, primeiro, como é que você chegou lá e como é que é ser voluntária na trincheira de guerra, né? Porque pelo que a gente está falando aqui é tipo isso. É uma guerra diária e constante. Graças a Deus que o nosso general já tem por venceu. tudo a vitória, né? Já Né, venceu. Camille Vitória? Isso, exatamente. Hein? Então, como eu cheguei no bairro, como eu nasci em Campinas, todo mundo já ouviu falar sobre o bairro Itatinga. Mas o meu primeiro contato com o Jardim Itatinga foi depois que eu converti mesmo. Eu não me lembro de ter passado no Jardim Itatinga em nenhum momento da minha vida antes de conhecer o Senhor. Não me recordo de nenhuma memória em relação a isso. Minha família sempre fui rodeada de muitas mulheres, então não era o tipo de ambiente que elas me levavam, né? Porque eu sei que em Campinas rola isso, né? O pai, quando o filhão faz 18 anos, em vez de levar o filho para ir no shopping, comer um sorvete, leva o filho para ir lá no Itatinga se divertir, o que é completamente errado Punk, né? e loucura, né? Mas, enfim, então, meu primeiro contato com o Jardim Itatinga foi mesmo depois da minha conversão, depois que eu conheci o Senhor. Não me lembro em nenhum momento de ter passado lá na frente daquele bairro. Nada, não lembro, zero. Já tinha ouvido algumas coisas de algumas amigas que falavam que, sei lá, em final de rolê eles passavam lá. Não fazia nada, né? Mas final de rolê a galera passava lá. Mas eu não sabia da existência desse lugar como de fato ele é. Então, meu primeiro contato com o Jardim Itatinga foi por meio da minha tia, de um primo, uma galera da minha igreja. Eu lembro que eu converti faz 4 anos. Aí, acho que nos meus 2 anos de igreja, o meu primo, mais um amigo nosso e uma outra amiga também, que é a Ana, que hoje faz parte da equipe de voluntários lá do Páginas, eles
a gente saiu um dia do culto de domingo e eles falou, vamos passar lá no Itatinga que a gente vai orar e profetizar nesse lugar. Aí a gente passava Que de rolezão de carro. crente, hein? Glória a Deus. A gente passava lá de carro. No carro, a gente não saía, a gente orava e profetizava. Eu me lembro de ter acontecido comigo, né? Eu sei que eles faziam isso frequentemente comigo. Eu lembro de ter acontecido isso umas 2, 3 vezes. E esse foi o meu primeiro contato com o Jardim Itatinga. Então, a primeira vez que eu tive contato com essas meninas foi com uma visão transformada. Eu nunca olhei pra elas assim, tipo, nossa, sua fulana, com esses nomes horríveis que as pessoas costumam chamar elas. Nunca rotulou, né? Nunca, eu nunca tive isso, assim, porque a primeira vez que eu entrei naquele bairro foi num carro e a gente estava vivendo um ambiente espiritual. A gente orava e a gente profetizava, a gente não xingava. E aquilo legal. para mim foi muito chocante, porque eu sou nova de idade, mas isso há 3 anos atrás eu era mais nova ainda. Então eu olhava para aquilo e falava, meu, o que está acontecendo nesse lugar? Que loucura, sabe? E umas pessoas super novas. Então eu conheci o Itatinga por meio dessa galera. E o Páginas também, uma tia minha fez um dos nossos cursos, que é o Panorama da Prostituição, né? Vou fazer o nosso merchan aqui, inclusive, se Na você verdade, quiser se você fazer, não fez ainda, faça faça. inscrição no site que eu Exato. sei. Não para turismo gospel, mas para Isso você mesmo. ser impactado pelo Senhor e agir naquele lugar, em nome de Jesus. Isso mesmo. Podia botar uma regra lá para não tirar foto A gente quando vai tem fazer. essa Porque regra. tem essa regra? Tem, mas as pessoas Porque é têm cheio de um pouco uns de... missionários lá só para tirar fotinha e dizer que tava... Exato. Deus Missionário, tá vendo, Deus irmão. tá te cobrando, hein? Exato. Você está sendo filmado pelo céu, os céus Isso estão te mesmo. vendo. Mas então, o meu primeiro contato com o projeto em si foi por meio dessa minha tia. Ela sempre teve muito forte isso no espírito dela, então ela foi atrás de assim, como que a gente, igreja, mora numa cidade que é Campinas, tem o maior centro de prostituição a céu aberto da América Latina e a gente não faz nada. Ela ficou inconformada com aquilo e ela foi caçar na internet se existia alguma coisa do Senhor espiritual naquele lugar. E aí a gente encontrou um outro, enfim, uma parada do governo que existe lá, que começou com umas irmãs católicas, mas que hoje não tem esse enfrentamento espiritual. E aí teve um dia que a gente recebeu na nossa igreja um casal de missionários que estavam fazendo missões no Chile. Eles vieram para cá no Brasil e a gente saiu depois do culto para comer pizza e conversar. E aí ele falou, o marido dessa moça falou, que tinha uma casa de oração chamada Páginas Novas no Jardim Itatinga. Precisou vir um cara do Chile para falar. Exato! Meu Jesus, Sim. hein? Uau. Ele tá Só fazendo. Deus pra mover Ele e a isso. esposa dele fazia missões. Eles eram brasileiros, mas eles estavam em missões no Chile já tinha alguns anos. E eles vieram pra cá e disseram pra gente que existia essa casa de oração. E a gente procurou. Minha tia foi a primeira a fazer o curso do Panorama. Ela chegou em casa, eu lembro até hoje. Ela passou na casa da Ana, um outro amigo nosso. Ficamos todo mundo sentado lá na mesa do meu quarto, conversando, elas falando como que foi. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Só que eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo. Como Eu tinha todo muito medo. crente Não, eu tinha raiz tem que... eu tinha muito medo. Eu via que, assim, minha tia e a Ana, elas estavam, não, vamos lá, botar fogo naquele lugar, né? Fogo de Deus, né? Não fogo do queimando as bruxas, né? Que nem aconteceu antigamente. Mas eu tinha muito medo. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com Páginas. Achei até legal falar um pouco sobre isso, né? Porque eu realmente tinha muito medo mesmo. Porque eu ficava pensando assim, porque eu via a minha tia e a Ana super empolgadas com o lugar, sabe? Com o que Deus podia fazer e gerar frutos para a eternidade, que glorificasse o nome do Senhor naquele lugar. E eu ficava vendo tudo aquilo e eu ficava meio estática, assim, meio extasiada, porque eu falava, meu, o que eu vou fazer? Sabe? Eu achava que aquele ambiente ia requerer tudo de mim. Que assim, que eu não estava preparada. Eu tinha medo do que o ambiente espiritual ia requerer de mim, sabe? E esse é um sentimento meio comum, assim, de quem começa a servir como voluntário lá? Uhum, muito. Eu acho que todo mundo que começa no Páginas, apesar da gente ter a sede, porque só vai naquele lugar quem tem sede. Por exemplo, pode, assim, a minha visão. Muitas pessoas vão até nós e fazem um curso, por exemplo. Pode ser que alguma dessas pessoas realmente estejam lá por turismo gospel. Isso, ok, acontece. Ok. Mas para você permanecer num ambiente como aquele, não tem como ser alguma coisa da sua alma, tem que ser algo espiritual, é Você do precisa ser espírito. firme, né? Deus precisa ter te direcionado para aquele lugar, porque senão você vai e fica 2 finais de semana e não volta mais, entendeu? Então, quem tá lá hoje no Páginas, a gente percebe isso na nossa equipe de obreiros, quem tá lá no Páginas é por direcionamento de Deus, assim, eu tenho plena convicção no meu espírito Entendi. que eu tô lá porque Deus quer. E sobre isso, uma outra pergunta que eu acho que é pertinente.
a maioria tem voluntário meninos, homens também. A maioria são mulheres. Existe muito uma crise assim da galera achar que todo mundo que está ali era garoto de programa, não é mais. E se tem voluntário que teve esse testemunho, que era garoto de programa e que hoje é voluntário lá na casa. Ah, tá. Então, vou responder a tua segunda pergunta primeiro, tá? Bom. Porque a gente É a teve que você lembra. É a que eu lembro mais rápido. Aí depois eu pergunto a primeira de novo. Brincadeira. Mas, então, a gente teve um caso, um testemunho, que é Pode falar o nome, né? Da Nayeli. É da Nayeli, que era uma das meninas que trabalhavam lá no bairro como garota. E aí ela começou a ir no Páginas, foi em algumas vigílias, o Senhor pegou ela de jeito, foi uma coisa maravilhosa. Ela se converteu, ela foi batizada, a pastora fez o casamento dela, foi uma coisa incrível. E hoje a pastora acompanha ela mais de perto. Então, desde quando a gente estava no processo de conversão dela mesma, ela sempre falava, né, que ela ia se converter e que ela ia virar obreira do Páginas. Então, hoje a gente pode falar, ela não voltou para Itatinga, ela está firme com o Senhor. Então, hoje a gente pode falar que das meninas lá do Itatinga, a gente tem a Nayeli como uma das pessoas que fazem parte do nosso time, do Páginas Novas. E sobre o que eu falei de repente haver essa confusão, vocês sentem de alguma maneira esse preconceito também, no fato das pessoas acharem que vocês estão ali Sim. E trabalharam com isso em algum Sim. momento? Assim, o que eu posso falar, tem duas vertentes, na verdade. A minha experiência qual que é? Eu e a Ana, quando a gente vai no projeto, a gente costuma ir de Uber. E assim, ir e voltar. E os caras do Uber, eles acham que a gente é menina que trabalha lá. E eles nos desrespeitam muito. E isso é muito errado. Porque, ainda que se a gente fosse garota de programa, eles teriam que tratar a gente com respeito. Porque, primeiro, a gente é ser humano e porque, segundo, ele está trabalhando. Sabe? Eles desrespeitam a gente. É sério, não tô brincando, não. Eles ficam, tipo, bota o banco pra trás, meio que tirando a nossa cara, faz umas perguntas meio esquisitas. Na pandemia, o cara, porque foi pegar a gente no Itatinga, ele fica sem máscara. Meu amigo, você tá trabalhando, você tá achando que você tá na onde? Se liga, você tá na Disney. Então, assim, eu vejo que a gente lá tem essa experiência por a gente chegar naquele ambiente e os caras verem casa de oração, depois eles ficam já meio... Desculpa, bota até um louvor no rádio, assim, né? Mas vocês já explicam, a hora que entra no Uber, por exemplo? Eu não vou explicar nada. Eu não vou explicar nada. Precisa. Por que eu vou explicar? Realmente eu acho isso um absurdo. Não, mas olha, eu sou pai. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu sou pai. Se você fosse minha filha, eu ia amar que você fosse missionária e fizesse um trabalho nesse lugar. Mas se você me contasse essa história, eu ia morrer do coração. Porque... Cara, é um risco. A gente vê um monte. A senhora concorda comigo, pastora? Olha, mas deixa eu só falar algo assim que está vindo muito forte ao meu coração. Eu, assim, não espiritualizando tudo, claro, mas eu creio que até permissão de Deus, por quê? Para sentir um pouco o que aquelas garotas sentem. Sim, Porque já houve situação assim, de nós estarmos conversando com as garotas e a Stephanie atendendo a menina, e a menina virou e falou assim: você não é garota. Você não sabe o que eu sinto. Você não sabe nada disso porque você não é garota. Entendi. Nós já ouvimos isso várias vezes da boca delas. Então, essa questão, né, até às vezes a gente está ali na casa, está na calçada ou andando na rua, os clientes passando de carro, que a maioria é tudo de carro, né? Então, olha, pensando que as meninas ali, que as voluntárias são garotas. Mas por quê? Para sentir o que elas sentem. Não, nesse aspecto é tranquilo. Eu digo assim, do ponto de vista de risco mesmo, assim, sabe? De risco de violência. Nesse sentido que eu falo, a minha preocupação de pai é tipo isso. Imagina, a gente vê tanto caso trash aí dentro de Uber, né? Sim. Então, nesse sentido, agora eu vou mudar a sua pergunta. Seu pai não tem crise que você vai pra lá? Não. Vocês nunca vão sozinha, vão sempre também... Com o Senhor. Você tá vendo? Fica me provocando, tá? Só crente. Você é crente, né? Não, mas é porque assim... sei lá. Não tem essa preocupação não com a tem, violência? Não tem, assim, eu tenho o mínimo, mas a minha família, eles, sei lá, eu acho que eles confiam tanto no que o Senhor, na porção que Deus me deu, que eles não têm crise nenhuma com isso. E os pais da Ana também, eles ficam fiscalizando a corrida inteira, então, assim... Ah, não, então tá a bom, minha tá vendo? família... Você já me respondeu.
poxa É, vida. não, Porque, não, meu claro. Deus do A céu, gente a chega, gente sabe. os pais da Ana estão lá, acordados, olhando a corrida, enfim. É, porque assim, né? Depois a gente vai chegar, acho que tem o voluntário Rafa aqui, que é um menino, é legal ouvir, um homem, né? É legal ouvir também quem é Uhum. voluntário lá e é homem. Mas, por exemplo, a gente em Deus tem um discernimento de cuidado, né? Eu, no caso da minha esposa, eu acho poderoso Jesus falar e tratar a igreja como noiva, né? Para que a gente entenda como uma mulher deve ser tratada. Exato. Então, e nisso, contudo, também o cuidado. Então, é nesse Uhum. sentido que eu falo, Sim, claro. por entender que a mulher Sim. é mais frágil Uhum. e a gente tem essa Totalmente. preocupação. Mas isso, os poucos meninos que a gente tem no Páginas, eles valem por 10, que eles são bem assim, super respeitosos. Não respeitosos, isso é o óbvio, né? O mínimo. Mas assim, eles são muito cuidadosos. Tipo, quando a gente vai pegar o Uber de volta, qualquer um que tiver, se é o Rafa, se é o Michael, se é o Whindersson, qualquer um, eles vão, leva a gente até o cara do Uber e fala: elas são da casa de oração, tá bom? Tipo, deixa bem claro, entendeu? Entendi. Então, eu vejo que lá Isso no sim, Páginas então a gente tem. se protege muito. Eles nos protegem muito. Se a gente vai fazer evangelismo, eles ficam, se é os meninos, eles ficam atrás da gente, eles ficam olhando, eles ficam de olho, sabe? Eles ficam o tempo todo filmando a situação para proteger a gente, porque a gente sabe que a gente carrega o Espírito do Senhor, então a gente é muito Não, louco, sim. mas os Se não meninos houvesse, se não protegem a houvesse gente. ousadia, não teríamos uma casa de oração lá. Mas eu Não, digo que é nesse sentido. eu Então, é entendi. respondido. Existe, Sim, existe sim um claro. cuidado, uma Não, coisa. claro, exato. Muito legal. Que legal essa experiência, hein? E nesse tempo, você está há quanto tempo sendo voluntária lá? Tá. Eu comecei aí no projeto em agosto de 2020. Um ano e. Não sei fazer contas. Nossa, Um ano e mais ou menos meio. quando a gente se conheceu ali, tal. Foi mais ou menos ali, Eu entendi. acho que foi. Depois de alguns meses a gente conheceu o Que pastor legal. Rodrigo. Que legal, que legal. Faz E o um que que ano e você 5 meses. diria para alguém que está assistindo a gente e está tipo a fim de ser voluntário lá? Que palavra você direcionaria para essa pessoa? É. Eu pensando, me colocando no lugar das pessoas e imaginando a minha experiência, voltando então a um ano e 5 meses atrás, o que eu diria para essas pessoas e o que eu até mesmo diria para mim, né? Porque eu falei no começo que eu morria de medo, mas eu tô 1 ano e 5 meses, então o que será que aconteceu, né? O que esse medo foi embora? Realmente esse medo foi embora. Primeiro porque a palavra do Senhor fala, né, que o amor perfeito ele lança fora todo medo. Amém. Então, o que eu percebi lá no Páginas e o que eu falo para as pessoas é que de fato, o ambiente lá espiritual é uma parada diferente. A gente não, como a pastora bem disse, a gente não vai lá fazer turismo gospel, até porque se fosse para fazer turismo, eu iria para um museu, né? E não. Porque é uma coisa que a gente fala bastante, né, pastora? Que as meninas não são. é, são esculturas, umas coisas produtos para você Exatamente. ficar analisando, dando preço. Isso os caras fazem, a gente não. Então, o que eu diria para as pessoas que têm medo de ir no Páginas é, de fato, o ambiente espiritual requer muito da gente, mas nada que a gente não seja capaz de oferecer. E lá no Amém. Páginas a gente é completamente preparado. A bagagem que a pastora carrega no espírito dela e a bagagem que a Stephanie carregam também é uma coisa que prepara a gente totalmente. A gente não chega lá e fica sem saber o que fazer. A gente chega lá, a gente é A dire- preparado, a gente é acolhido. A primeira vez que eu fui lá, eu me senti tão acolhido que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar, sabe? E é uma coisa muito, muito boa, porque é muito leve, porque flui. Não é uma parada que funciona, flui. Então, um conselho que eu poderia dar para as pessoas que estão ouvindo é vá, conheça, esteja disposto. O ambiente vai requerer bastante de você mesmo, porque tudo que a gente se envolve no mundo espiritual existe algo da gente, porque a gente está num mundo que jaz no maligno e o ambiente espiritual é algo real. Mas a gente vai lá e a gente é preparado, a gente não fica solto sem saber o que fazer. A gente é completamente preparado lá. Que legal. Você falou, pegando esse gancho, Uhum. eu queria que a pastora falasse. Todas as vezes que eu tive ali, é muito visceral a autoridade com que a pastora se coloca sempre em cada situação ou no conduzir de até coisas simples ali. Como é que a senhora enxerga esse posicionamento? É óbvio que, da minha perspectiva, é algo que me remete automaticamente ao Senhor, mas como é que é para a senhora esse movimento todo e esse posicionamento que precisa haver para esse trabalho? Olha, a questão da oração, do jejum, porque o que que acontece?
antes de nós sairmos por evangelismo, nós temos as nossas reuniões de oração, e nessas orações, né, nessas reuniões nossas, a gente se coloca mesmo, né, diante do Senhor para ouvir Deus, para ouvir o que Deus quer da gente, porque ali a casa de oração não é como vamos supor, você vai num culto de domingo, né? É totalmente diferente. A gente às vezes tira meia hora, 1 hora, 2 horas deitado ali no chão, em oração, clamando a Deus, buscando o Senhor, se quebrantando. Eu acho muito lindo que existe assim entre nós assim um quebrantamento de repente. Eu pequei, e vai e pede perdão, mas sem ser uma coisa forçada, sem ser aquela coisa que, você pecou, se você não pedir perdão, você não vai sair com a gente hoje, não vai para o evangelismo hoje. Não existe isso. É algo assim que o Espírito Santo vai conduzindo de uma forma e vai fluindo, quando você vê, a coisa está acontecendo, está fluindo. Eu acho isso muito lindo, porque acontece coisas ali. É claro que nós temos as nossas falhas, mas eu vejo que acontecem coisas ali que num culto normal de uma igreja, às vezes a gente vê que não acontece. Então é isso que eu tenho clamado diante do Senhor, né? Esse direcionamento, essa liderança, para que realmente, Senhor, né, que torne cada menino, cada garota, cada voluntário aqui da casa, um homem e uma mulher, segundo o teu coração. Amém. Isso já é fruto, eu acho, né, senhora, se eu estiver errado, eu acho que já é fruto desse ambiente de pureza, assim, que a gente consegue perceber ali. Então, eu acho que os voluntários acabam por entender a seriedade do trabalho e o coração puro que rege tudo aquilo ali, né, que passa, obviamente, pela senhora, mas que eu consigo sentir de todo mundo que trabalha ali na Sim. casa, né. Então, eu acho que meio nesse sentido, a pessoa quando chega meio mal, o que ela tem que dizer é dizer, eu tô mal por isso mesmo, e tenha misericórdia, Senhor, tô aqui. E isso é muito massa, né? Sim, é Isso é um maravilhoso. fruto. A gente gosta de muitos, de algumas características, né, de Jesus, e a gente fala de alguma delas, mas pouco se fala a respeito da entrega, né? Todo mundo quer muita coisa de Jesus, mas Poder, se dispor na cruz e dizer, tá aqui. É óbvio que, né, dadas as proporções, mas eu acho que um pouco é isso, é entrega, né? É você saber que você tá ali você tem a sua carnalidade, que isso às vezes é um desafio, mas que ele também não se torne um álibi para que você deixe de fazer ou de ser quem Jesus espera que você seja, né? Exatamente. Aí a pessoa é tratada, né? Porque aquela coisa, eu pequei, eu fiz tal coisa e peço perdão, tá? Mas só que tem que ser tratado. Então, é tratado, né, as deficiências ali dos voluntários, mas assim, de uma forma com amor mesmo e respeito mesmo, né? Em Cristo, porque eu tenho assim um temor no meu coração quando eu vou falar com uma outra pessoa, seja de idade, enfim, que for, porque é a noiva de Cristo. Exatamente. E nós não podemos ferir a noiva. Uma coisa importante de dizer para você que está vendo esse vídeo é que, assim, talvez você entenda que há, por parte do trabalho da casa, uma conivência, e se é uma coisa que eu posso falar, de testemunhar, é que todo o trabalho ele tem um respaldo bíblico absoluto, né? Uma conduta cristocêntrica. Então, às vezes as pessoas acham que lidar com esse determinado tipo de assunto, falam assim, não, você precisa bater com mais força aí com essa mão, porque você fica alisando o cara que merece correção, e tem essa ideia de que se passa um pano, né, para a questão do propósito todo ali da casa. E não é por aí, né, pastora? Não é. E assim, é um desafio porque os voluntários ali, nós somos uma casa de oração interdenominacional. Então, cada um é de uma igreja, né? Cada um tem o seu pastor, cada um vem com uma cultura, vem com uma visão. Então, o que a gente procura ali é trazer como base, fundamento, a palavra.
Porque a palavra, ela complementa tudo. Você não precisa buscar ali, subterfúgio ali, para complementar. A palavra, ela é completa. Então, quando você vem com a palavra, não tem como você fugir da palavra. É a palavra. Então, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a minha visão. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo ressurreto. Então, É isso que traz transformação, né? Não tem Sim. como. A gente está exatamente. aqui na igreja em um módulo de ensino que está falando só a respeito de caráter. E na última aula foi dito exatamente isso. Falou assim, olha, se você espera ser tratado no teu caráter, então a sua fonte precisa ser a palavra, né? Exato. Não tem um Isso. outro caminho, né? Não. Não tem um outro caminho para se aprender de Jesus a não ser pela palavra. Então, Sim. se você se encontra efetivamente com ele, verdadeiramente com ele, então isso traz transformação. Tanto para quem é voluntário, quanto para quem é assistido lá, né, pastor? Exato. Exatamente, né? Então, quando você entra com a palavra, mata o nosso eu, mata a nossa carne, a nossa vontade própria, e nós nos entregamos inteiramente para ouvir Deus, para realmente ser transformado pelo poder da palavra. Que legal. Nós estamos quanto tempo aí já de live, hein? 50, olha, estamos em um Uau! tempo... Glória a Então, Deus. deixa eu só te falar algo, porque você falou a questão dos cursos. A Camille deu uma palhinha aí, né, do curso do Panorama da Prostituição. Aham. Então, de repente, você que está ouvindo aí na tua casa, poxa, eu queria fazer parte, né, queria ser voluntário. Isso que eu ia perguntar. Qualquer um pode ser Qualquer voluntário? pessoa pode ser voluntário. Ele precisa, por exemplo, de Tem uma... que ter ele- 18 anos? 18 anos, ter a carta do pastor, Seu pastor da né? igreja, né? Sim, da William. igreja, né? Onde a pessoa está ali, né? Debaixo de uma cobertura. E aí nós temos esse curso do Panorama da Prostituição, porque a pessoa chega ali, de repente, como a Camille falou, né, fica perdido, e agora o que Não eu vou sabe. fazer? E esse curso ele dá todo um panorama, não somente a questão da casa, né, do projeto em si, mas também do que acontece nas ruas, nas boates, no Jardim O Itatinga. conceito da prostituição, né? No modo Exatamente, geral. porque de repente a pessoa chega com aquele questão, né, de evangelismo, de entregar um folhetinho, e a gente tem outra parada, outra pegada de evangelismo, né? A gente sai assim porque a gente atua muito na questão dos 5 ministérios de Efésios 4, 16, 17, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então a gente atua muito no profético. Então vivemos assim situação de Deus dar o nome de pessoas que a gente ia encontrar na rua. Olha, você vai encontrar Uau. com fulano de tal, e deu nome, não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Já aconteceu isso. Isso é poderoso, né? Então é tremendo. Então a gente não fica engessado naquilo, eu vou lá, vou entregar o folheto e vou falar, Jesus te ama. Não. Não, isso é legal. Então, para você que está vendo esse vídeo, você pode acessar lá www.paginasnovas.com. Tem um formulário na capa do site, na cara do site, né, Camille? Já tem lá o banner do curso. Você pode se inscrever lá. Os cursos acontecem continuamente, né, pastora? E você se Isso. inscreve e você vai aguardar a próxima turma. A galera entra em contato com você e você pode ser voluntário. Lembrando que você precisa ser maior de 18 e você precisa ter também uma carta de indicação do seu pastor, da tua igreja. Ou uma Beleza? carta, ou uma ligação, Uma um mensagem. e-mail, uma Uma mensagem, um e-mail, exatamente. Inclusive exatamente. agora, dia 5 de março, primeiro sábado de março, nós teremos esse curso Panorama da Prostituição, que começa às 14 horas e vai até mais ou menos às 20 horas. É uma imersão, porque é teoria e prática. Prática. E também tem no link da bio do Instagram, para ficar mais fácil, páginas legal. novas. Instagram. Se você quiser também, por favor, siga o Páginas no Instagram, que é @Páginas Novas. Underline. @_ Páginas Novas. É. Viu? Muito obrigado, Camille. Esse comunicador nada. está dando várias mancadas hoje, mas vamos melhorar. Vamos melhorar porque esse é o primeiro episódio desse podcast Páginas Cast. Você vai falar e ouvir aqui, principalmente ouvir a gente trocando ideia e falando de assuntos infaláveis, como foi essa noite. Eu espero que você tenha curtido. Como foi hoje aqui, porque eu vou cortar essa parte depois. Como foi hoje, e eu tenho certeza que vai abençoar o teu coração. Nosso intuito, eu queria até compartilhar com a pastora, eu tinha uma ideia muito antiga
de ter na época, como eu sou velho, era uma revista. E que agora era um projeto para ser um podcast, que eu queria fazer a respeito, ia chamar Missão Underground, que era para falar só de projetos missionários que têm pouca visibilidade, né? Como a gente está... O slogan é falando de assuntos infaláveis aqui. Então, a gente tem uma série de trabalhos sociais, missionários na nossa cidade que ninguém conhece, cara. Né? Então, a gente precisa difundir isso. E esse canal vai ser muito legal para você conhecer mais sobre o Páginas, ouvir testemunhos. Vai ter muita coisa interessantíssima para você saber a respeito, não só de prostituição, mas de sexualidade, de pornografia e de uma série de outros assuntos que permeiam todo esse ambiente aí, tá bom? Mais uma vez, não se esqueça de curtir este canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que cada vez que suba um vídeo novo você possa ser o primeiro a conferir, e nós agradecemos a sua presença. Muchachos e muchachas, por favor, palavras finais, pastora Sol. Eu quero agradecer, pastor Rodrigo, por essa oportunidade, porque parece incrível, mas numa cidade, uma metrópole como Campinas, nós encontramos pessoas, igrejas, povo de Deus, que não conhecem o Páginas Novas, que não sabem do Jardim Itatinga nessa proporção. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, e eu creio que, através disso, né, através do que nós estamos fazendo aqui hoje, eu creio que pessoas vão ser incomodadas pelo Espírito Santo a estar nos procurando para querer fazer parte desse projeto, porque nós precisamos de voluntários ali no Páginas Novas. Precisamos de você, da sua oração, da sua intercessão. Orem por nós. Amém. Camille, dê um salve para a galera aí, últimas palavras. Tá bom. Pessoal, muito obrigada por vocês terem nos assistido, e eu queria deixar realmente isso como um ponto final. Se você tem medo de participar do Páginas Novas, vai com medo mesmo. Chegando lá, o seu medo vai ser tratado e ele vai embora. E você vai ver que você vai se tornar uma pessoa super mais ousada, com mais intrepidez no Senhor. E você vai aprender muito com o Páginas. Então, é realmente uma coisa muito louca, mas a minha vida depois do Páginas Novas transformou completamente. Eu tenho uma outra mente, uma outra forma que eu enxergo as outras coisas, e eu sou muito abençoada lá. Então, se você tiver medo, vai com medo mesmo, que depois do medo vai embora e você vai ser só fogo, glória e poder. É isso aí. Então, agradecemos por esse primeiro episódio do Páginas Cast. Não se esqueça, siga o Páginas no Instagram, siga este canal no YouTube, e até a próxima. Deus abençoe.